Oi, gente. O objetivo desse vídeo aqui é a gente conversar um pouquinho sobre um assunto bastante chato que aconteceu no Brasil essa semana, que foi o assassinato da professora Elizabeth Tenreiro, na Escola Estadual Tomás e Montoro, em São Paulo, que acho que chocou a todos nós, uma professora de 71 anos, assassinada por um adolescente de 13 anos de idade que a esfaqueou, além de ter esfaqueado outras pessoas na escola. O primeiro elemento que a gente pode conversar, trazendo aqui a cultura de paz, os diferentes autores, para pautar a nossa conversa, é esse aspecto da naturalização desse tipo de violência, que a gente, como sociedade, a gente está ganhando, infelizmente, esse aspecto de naturalizar esse tipo de violência. Antigamente não acontecia esse tipo de crime no Brasil, a gente via muito acontecer nos Estados Unidos, né? E a gente ficava chocado ao assistir os filmes, ao ficar sabendo, e de repente começou a acontecer no Brasil num volume muito comum, assim, acontecer diversas vezes, e aos poucos a gente tem naturalizado, a gente se choca, fica chocado, mas depois de um tempo a gente esquece, já presta atenção no escândalo seguinte e para de debater sobre aquilo. Sendo que esse episódio ele é bastante revelador dos conflitos que vive a sociedade brasileira hoje, e dos conflitos que vive a educação brasileira hoje. Então, definitivamente, a gente precisava mergulhar e debater profundamente esse tipo de episódio e tomar ações claras, assim, medidas claras. E eu não vejo os atores públicos tomando decisões, né, mudando decisões tomadas por conta desse episódio. Esse episódio é bastante revelador, né? Esse próprio aspecto que eu falei da naturalização, a gente quando estuda, a gente estuda muito aqui no Instituto Empatia, né? Hoje em dia muita gente fala sobre empatia, tenta entender um pouco desse sentimento. Tem um autor que ele é um pouco crítico a isso, que ele chama de, esse autor se chama Paul Bloom. Ele é um pouco crítico a essa ideia de que a empatia resolve tudo, e é um autor interessante da gente estudar. E uma das coisas que ele traz é esse aspecto da gente começar a naturalizar os problemas quando eles se repetem. E a gente, por exemplo, a gente começa a ver todos os dias pessoas nas ruas pedindo comida, a gente começa a naturalizar e deixar de se preocupar com isso, né? Porque começa a acontecer toda hora. Isso é um pouco uma proteção da dimensão humana para que a gente não fique sempre aflito com os problemas do mundo. Mas isso é um problema, a gente começa a ter a nossa humanidade resfriada, né? Ficar mais frio, vamos dizer, diante dos problemas do mundo, né? Então, essa questão gravíssima que é uma pessoa de 13 anos chegar numa escola com uma faca, esfaqueando todo mundo e matar uma professora, não é para a gente naturalizar, é para todo mundo estar conversando sobre isso. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria trazer. Um outro aspecto é que isso é revelador do que a gente tem chamado aqui no nosso instituto de colapso socioemocional nas escolas brasileiras. As escolas estão vivendo um verdadeiro colapso socioemocional. Já viviam antes da pandemia, com situações graves de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e ideação suicida, e depois da pandemia isso se agravou muito mais, especialmente as escolas públicas, mas as privadas também, né? E cada vez mais é necessário uma tomada de consciência de que o papel da educação não é somente conteudista, não é só ensinar português, matemática, história, embora isso seja extremamente importante, mas não é só isso. A escola é um centro organizador da comunidade como um todo. A escola, principalmente no Brasil, ela assume papéis, inclusive de segurança alimentar, papéis muito relevantes. A escola é para muito além de uma ideia simplista de educação, né? Então, o papel da escola é o cuidado socioemocional também de todos os atores envolvidos, não só as crianças e adolescentes, mas principalmente os profissionais de educação, que, como a gente vê nesse episódio, estão submetidos, além de estarem submetidos a uma carga horária de trabalho muito elevada, a salários baixos, a desafios muito grandes, está submetido a esse quadro de violência muito profunda, submetido inclusive à ameaça de vida, como a gente viu, a professora morreu, né? Uma professora que, segundo relatos, era extremamente amorosa, perdeu a sua vida, né? E essa violência, né, o Galtung, que é um autor do universo dos conflitos, ele fala que existem 3 tipos de violência: a violência direta, a violência estrutural e a violência cultural. E a paz seria o contrário de todas essas violências, não só a violência direta, né? Então, a violência estrutural ela também é impeditiva da paz, né?
Então, quando a gente discute cultura de paz na educação, a gente também precisa trabalhar na violência estrutural, na violência cultural, além da violência direta. Os profissionais de educação estão envolvidos em todos esses quadros de violência. Então, cada vez mais é importante o cuidado com esses profissionais, com todos os atores envolvidos na educação. Então, projetos de cultura de paz nas escolas, projetos de cuidado socioemocional, eles cada vez mais são imprescindíveis, né? Que as escolas deixem de se perceber somente na perspectiva conteudista. Então a gente precisa dar esse passo, e isso também disponibilizar psicólogos para esses estudantes, também disponibilizar psicólogos, terapeutas para esses profissionais de educação, mas não é só isso, é trabalhar também as tecnologias de convivência, levar a comunicação não violenta para a sala de aula, levar os círculos, processos circulares, elaborar rodas de conversa. Isso precisa deixar de ser visto como se fosse um enfeite, como se fosse um projeto bonitinho que a escola também tem. Não, isso é um papel central na educação, né? Esses caras, como esse adolescente de 13 anos, eles não são um monstro que estava ali, eles não são um ser humano diferenciado, eles são um ser humano que a sua humanidade adoeceu. A gente precisa entender dessa forma. Se ele tivesse espaços de escuta, e eu não quero aqui culpabilizar a escola, não entendam dessa forma, né? A escola não tem culpa nenhuma, mas se ele tivesse espaços de escuta na educação, ele talvez não tivesse apelado para esse tipo de episódio. Claro que a gente sabe também, como eu disse no início, que isso também tem a ver com os conflitos existentes hoje na sociedade brasileira, que é principalmente essa disseminação de violência através das redes sociais, por conta de um campo de extrema-direita que está muito organizado em todos os países, não só no Brasil. A gente sabe que esse problema está colocado para o mundo hoje, né? E esse campo ganha expressão através de discursos fascistas e neonazistas muito estruturados na sociedade brasileira e no mundo como um todo. E a gente precisa combater isso, seja na internet, seja nos videogames. E aí eu quero trazer aqui um autor que fala muito sobre isso, um autor espanhol que chama José Dias de Cerlo, que traz muito esse debate da violência embutida na internet, nas redes sociais, nos videogames. E trabalhar por cultura de paz nas escolas também impor limites a tudo isso que é disponibilizado com muita facilidade para os adolescentes de hoje, né? E a gente vê claramente essa radicalização pelas armas, pela violência de parte da sociedade brasileira, inclusive parte da sociedade que acredita que a solução para esse problema que a gente vivenciou é ensinar os professores a atirar, enfim, colocar mais polícia dentro da escola, o que é aquela ideia completamente deturpada de que violência se resolve com mais violência, que não faz nenhum sentido. Obviamente que isso não é solução para esse caso, mas tem esse campo da sociedade que defende isso, e a gente precisa ter argumentos claros para combater esse tipo de ideia que está aí colocada. Então, gente, cada vez mais a gente precisa disseminar essa mudança de paradigma necessária, que educação não pode ser percebido somente nessa perspectiva fordista, de como se os estudantes estivessem atravessando uma linha de produção, galgando conhecimentos para lá na frente ter um emprego melhor. Não é só isso que é a escola. A escola é um espaço de convivência, e essa convivência precisa ser sadia, precisa ser encarada como a principal instituição de uma sociedade. Então, cuidar da construção de paz nesse espaço é imprescindível, né? E a gente quer cada vez mais disseminar e preparar profissionais para estarem preparados para fazer esse tipo de trabalho nas escolas brasileiras. Então, queria gravar esse vídeo curto aqui, tem muito mais a falar sobre esse tipo de assunto, mas só para colocar a nossa preocupação com tudo isso que está acontecendo e pedir que a gente não deixe esse debate morrer, que a gente cada vez mais esteja falando sobre isso e levando os saberes de educação para a paz adiante, para que mais à frente a gente deixe de ver esse tipo de episódio acontecer no Brasil e a gente se sensibilize mais com o episódio de uma professora de 71 anos que morre esfaqueada numa escola. E que a gente deixe de entender também que o aluno que faz isso
é um monstro diferenciado, alguém que desde o berço era uma pessoa profundamente má. Não, é alguém que teve a sua humanidade adoecida, a ponto de se deixar seduzir por discursos e agrupamentos de violência. E esse ser humano pode ser recuperado, né? O Mandela nos ensinou que se o ser humano pode ser ensinado a odiar, ele também pode ser ensinado a amar. E esse é o nosso papel. A gente que se sensibiliza com isso, a gente precisa de lutar dia e noite para que os seres humanos sejam ensinados a amar nas escolas brasileiras. É isso. Um forte abraço.